Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando pra você a respeito de espionagem, magia negra e conspiração, tá? E vou falar pra você toda a verdade, tá? Ok? Nesse vídeo eu vou falar sobre a verdade sobre o Edward Snowden, tá? Ok? É exclusivo, tá? Eu denuncio espionagem, tá? Magia negra e conspiração antes do aparecimento do Edward Snowden, tá? Sim. Algumas coisas, tá? Eu comecei a denunciar depois de 2010, assim, depois de 2013, depois de 2014, tá? Porque eu ainda estava investigando bastante, tá? A respeito das coisas, tá? Que eu vinha denunciando desde 2008, tá? Até 2010. Então eu fui investigando bastante com a minha própria experiência, tá? Para que no tempo certo eu pudesse apresentar todas as coisas, tá? Todas as coisas no tempo certo, tá? Mas as coisas que eu falo hoje para você, tá? Eu denuncio desde 2008, desde 2010, tá? Ok? Desde 2010, tá? Até hoje é o mesmo testemunho, tá? Ok? Eu nunca aprendi nada de outra pessoa. E aí eu vou falar para você sobre a verdade sobre o Snowden, tá? Enquanto eu estou falando aqui, tem um cu encostando no meu olho aqui, tá? Ok? A verdade sobre o Snowden é o seguinte, que ele deveria ter denunciado para você exatamente o que eu estou te denunciando aqui, sim. E esse foi o objetivo dele, tá? Só que na verdade ele tinha o rabo preso com um determinado grupo já desde o início, quando ele denunciou, sim. Ele tinha o rabo preso com um determinado grupo, tá? Que não foi esse aí que ele delatou. Ele delatou somente o governo, quando na verdade o esquema de espionagem é um esquema generalizado mesmo, tá? Nos Estados Unidos, tá? Completamente, tá? E tem crime organizado, bandido, uma série de criminosos envolvidos, tá? E de grupos, tá? Todos os grupos envolvidos com espionagem. Então, por que o Snowden foi chamado de traidor quando ele se apresentou denunciando a espionagem? Porque eu vou colocar aqui o ódio que eu tenho desse sujeito, tá? Ele é um mentiroso e um impostor. Eu vou mostrar aqui para você. Ele acobertou, tá, um esquema generalizado de espionagem, tá? E ele denunciou somente a parte do governo. Consegue entender? Fazendo parecer que jornalistas, que bandidos, que uma série de criminosos que são envolvidos com esquema de espionagem, tá? Não somente de uma mais alta sociedade ou de uma parte da alta sociedade, mas de todo tipo de grupos, tá? Que praticam conspirações no submundo da espionagem, tá? Ele fez parecer que nada disso daí existiu, que só existia esse tal desse grupo aí que praticava espionagem, você consegue entender? Ou seja, quando ele denunciou o governo americano, ou seja, por ele estar envolvido com a parte mais alta do governo americano, deu a impressão que outros grupos que estão do lado que apoiaram ele e do lado que apoia ele hoje, nada disso pratica espionagem. E eu vi realmente um vídeo ele falando um mentiroso mesmo, tá? Ok? Ele está acobertando isso daí, tá? É isso daí mesmo, tá? Eu vou falar aqui toda a verdade para você. O tal do Snowden, tá? Ele fez parte do grupo, tá? Que inventou esse esquema, tá? Ou seja, ele esteve associado com aquele esquema, tá? Só quem mostra sou eu. O filme Assassina, tá? Aquele esquema do filme Assassina, tá? Deixa eu ver outro filme aqui. O filme Assassina, todos os filmes que eu falei pra você, tá? Pra mim colocar aqui, Sob o Domínio do Mal, tá? Que outro filme que eu posso colocar você bem na parte mesmo em que ele fez parte, tá? Minority Report. 3 filmes, tá? Que mostram uma denúncia contra diretamente a parte do governo que pratica espionagem, tá? E crimes de conspiração, tá? E magia negra associado com isso daí, tá? Então foi essa parte que ele denunciou. Quando ele denunciou isso daí, ele fez média com todos os outros grupos, tá? Todos os outros grupos que na verdade são todos envolvidos com isso daí. E estava dando entrevista para jornalistas. Jornalistas são extremamente envolvidos com espionagem, tá? Jornalistas, tá, são completamente envolvidos com espionagem, tá? Empresa de rádio. Quando ele denunciou isso daí, eu até achei estranho. Eu falei, cara, esse cara é um completo de um desinformado. Ele está falando isso para jornalistas. Quando ele deu a entrevista para o jornalista do jornal Guardiã, tá? Eles já começaram a entrevista já ironizando ele, tá? E dizendo assim, você está com um sotaque russo, não está? Você andou pegando um sotaque meio russo. Aí ele riu assim, mas na verdade, o que os jornalistas estavam jogando na cara dele? Você está fazendo uma conspiração contra os Estados Unidos, não é? Foi isso daí que jogaram na cara dele, ele nem percebeu, tá? Preste atenção.
Quando ele fez essas denúncias para se livrar de uma conspiração que provavelmente estavam fazendo contra ele, semelhante ao filme Minority Report, semelhante ao que acontece no filme Assassina também, tá? Ele começou a tentar fazer média com a opinião pública. Para quê? Para que a opinião pública aceitasse o testemunho dele, que é justamente esse testemunho que está nos filmes, né? Mas esse pessoal, a princípio, já começou a conspirar contra ele. Começaram a conspirar. O que aconteceu? Passou mais tempo, ele começou a fingir que só tem um grupo, determinado grupo, que pratica espionagem. Ele afirmou, tá, que só existe um grupo que espiona o seu celular e que somente os celulares são espionados. Um mentiroso mesmo, tá? Ele afirmou, tá, para você, ele convenceu você que só os celulares espionam você e que só existe um grupo, que é o grupo da alta sociedade, tá, que ele participou, que espiona os celulares. Um mentiroso e desgraçado, mentiroso mesmo. São várias pessoas envolvidas com espionagem, tá? E todos eles praticam magia negra, praticam crime organizado, praticam a mesma coisa. Todos estão praticando muita magia negra no meu cu. Todos praticam magia negra, conspiração, apagam testemunhas, incriminam pessoas, falam mentiras para cobertar merdas que eles fazem. Eu quero que você mostre para todo mundo. Eu estou te afirmando, tá, que qualquer coisa que esse sujeito falou semelhante a isso que eu falei aqui, Jorge, é isso mesmo. Ele está sendo bastante apoiado por jornalistas. Tem um grupo de esquerdistas que apoia ele, ok? Tem um grupo de conservadores que apoia ele, ok? Tem um grupo internacional que apoia bastante o que ele faz, para fazer você pensar que só esse tal desse grupo que é a oposição dele que faz isso. Um mentiroso mesmo, eu te afirmo aqui que é um mentiroso mesmo. Criminosos conservadores, esquerdista, católico, evangélico, tudo envolvido com isso daí, para conspirações, para apagar testemunhas, para praticar magia negra em cima dos outros, para roubar várias pessoas, ok? Um mentiroso mesmo, tá? Já não há mais serventia nenhuma e você dá ouvido a esse cara aí, tá? Quero falar para você, tá? Já não há mais serventia nenhuma. O lance é o seguinte, você está querendo procura o seu rumo, cara. Procura o seu rumo então. Ok? Você está sendo grandemente prejudicado com esquemas de espionagem de conservadores, de empresa de direita, de empresa de esquerda, várias conspirações. Estou praticando muita magia negra no meu cu, várias farsas mesmo. Eu cheguei a denunciar, vou falar o nome dos aqueles indivíduos, ó. Humberto Voltes, Rômulo Marachim e o Thiago Lima. Esses caras são financiados, tá? Eles são financiados para defender esse esquema a favor de um grupo fora do controle da alta sociedade. A mesma coisa. Eles praticam espionagem, eles são envolvidos com criminosos que apagam pessoas para cobertar crimes do lado deles, tá? Esses aí mesmo, tá? Humberto Voltes é envolvido com conspirações de espionagem. Eles estavam fazendo, sabe o que? Eles estavam me ameaçando de não denunciar isso aqui, tá? Consegue entender? Eles estavam vendo, tá, com o que ele tá, é isso daí, safados mesmo, um esquema safado mesmo, generalizado mesmo, de vagabundos mesmo, espionando vocês, roubando tudo de vocês, roubando, fazendo fraude, incriminando quem eles quiserem, tá, ok? Eu lembro que na época, eu cheguei a mandar e-mail para aquele sujeito, postar lá na página dele, aquele sujeito, Thiago Lima, eu falei assim, ó, fala sobre o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é confiável ou não? Escrevi várias vezes a respeito disso. Fala se o Olavo de Carvalho é confiável ou não. Aí o que aconteceu? Ele não falava nada. Ele só disse assim, eu não faço parte desse sistema, assim, né? Porque o Olavo de Carvalho é todo envolvido também com essa merda aí, tá? E ele também, esse Thiago Lima, ele também é envolvido, tá? Ele defende a parte de uma direita, tá? Da direita progressista. Para você entender, é como se fosse um movimento. Nunca cliquei nos vídeos do Thiago Lima, tá? Ok? Nunca aprendi nada com ele. Ok? Esse daí foi um dos que deu mais trabalho para mim, tá? Porque enquanto eu estou falando as coisas aqui, eu sendo caluniado de plágio por ele, presta atenção. Quem dá audiência, os bandidos, tá? Os criminosos satânicos mesmo, os bandidos mesmo do bairro, que estão por trás dele, tá? Que estão por trás dele, me caluniando de plágio, de ver coisas dele, quando na verdade várias coisas eu vi esse sujeito colocou só na internet, só porque eu fui e falei primeiro, e ele ainda estava me incriminando mesmo para que eu pudesse ser vítima de uma conspiração, ok? Eu quero falar para você, tá?
que é isso daí, tá? Esse sujeito Snowden é um mentiroso, tá? Ok? Ele quer fazer parecer para você que existe somente um grupo que faz isso, tá? Por quê? Porque eles jeitosamente conseguem, e existe isso, tá? De que eles têm um determinado grupo que eles têm oposição, eles conseguem originar um outro grupo milionário, tá? Um outro grupo milionário que financia eles em oposição. Por exemplo, eu acredito que existe uma divisão entre a CIA e o FBI, por exemplo. É como eu acredito que a CIA representa uma determinada facção e o FBI representa a outra. E eles praticam a mesma coisa, os dois lados, você consegue entender? Então um lado vai lá de cima eles vão financiando até chegar os evangélicos financiados. Aí o outro lado se financia lá de cima, até chegar os esquerdistas. Consegue entender? É isso daí. São dois grupos criminosos e fraudulentos, tá? Eles estão caçando pessoas para roubar, para incriminar, tá? E você tem que mostrar isso para todo mundo, tá? Espionagem, magia negra e conspiração, várias farsas mesmo na cara de pau, tá? Aquele sujeito Humberto Voltz, tá? É uma pena que aquele imbecil apagou o canal dele. Que aí eu falo assim, ó, vai lá no canal dele para você ver, é tudo mentira, aquelas coisas que ele mostra ali. Aquelas coisas que ele mostra ali, ele além de burro mesmo, tá? Aquilo ali é mentiras mesmo que ele mostra, tá? É isso daí mesmo. E aquilo ali é doutrinação dos próprios satânicos mesmo para você acreditar. E por trás dele tem indivíduos satânicos mesmo. Tem governo por trás, satânico por trás dele. Mas tem governo satânico, sim, que eu falei aqui, ó, existe uma divisão entre a CIA e o FBI, você consegue entender? E essa divisão é justamente que vai originar um grupo satânico de um lado e um grupo satânico do outro, tá? Ok? Você consegue entender? Então eu quero mostrar para você, tá? Para você delatar sempre, tá? Espionagem, você vai ser sempre incomodado com magia negra, com espionagem, ok? Tá? Você entendeu? Ok? Então o grupo interno, ó, grupo interno e o grupo externo. Consegue entender? A casta de um pessoal dos famosos e a casta dos bandidais. Os grupos de bandidos que prestam serviço para os famosos e o grupo bandidal que faz controle interno. Você tem que fazer a vontade deles. Consegue entender? Eu expliquei para você. Uma divisão entre os católicos e os evangélicos. E aí o que está por trás dos católicos são aqueles bandidos lá do bandidos satânicos, posts de denúncias.blogspot.com. E por trás dos evangélicos está um outro grupo de criminosos também, que está caçando pessoas para prejudicar. É isso daí, tá? Ok? E no final esses grupos estão todos ligados, tá? Ok? Esse sujeito é um grande de um impostor, tá? Ok? Tá? Ok? Ele para se livrar daquela conspiração agora, ele já não tem serventia mais nenhuma para você, tá? Consegue entender? Ok? Você consegue entender? Essa é a verdade, tá? Sobre isso daí. Denuncia sempre, tá? Espionagem, magia negra e conspiração, tá? Ok? Magia negra, espionagem, pratica espionagem, tem magia negra por trás. Pratica magia negra, tem espionagem por trás. Tá sentindo magia negra? Porque tem espionagem por trás. Tá? Ok? Aí eu vou falar de algumas coisas aqui para aproveitar o tempo. Ó, 13 minutos. Por exemplo, indivíduos que são conservadores, tá? Conservadores e anticomunistas, eles também são macumbeiros, tá? Ó, indivíduos que são anticomunistas, anticomunistas, eles também são macumbeiros, tá? Eles querem que todo mundo pratique a Bíblia, tá? Eles são satânicos, tá? Eles praticam satanismo. Eles se dizem contra um grupo da alta sociedade que é satânico, mas eles se encostam e são beneficiários das influências que estes satânicos desse grupo têm por trás deles para ameaçar pessoas de oposição. Ó, para você entender, é isso aqui que eu estou tentando te mostrar, tá? Ok? Esses indivíduos que são, por exemplo, conservadores, eles têm inclusive como um ideal estabelecer uma religião que possa controlar as pessoas. Por exemplo, os conservadores, eles querem eleger uma religião que possa controlar bem as pessoas. Por exemplo, o catolicismo e a religião evangélica não seria tão ideal quanto o islamismo. Você sabia disso? Sim. Eles querem eleger uma religião que possa botar controle mesmo em cima das pessoas. Então, entre o Islã, entre a religião católica e o protestantismo, eles estão como que escolhendo como se fosse uma religião de controle em cima. E por trás deles
são macumbeiros, tá? Eles têm associação com os bandidos do bairro, tá? Os bandidos, tá? Que são mercadores de coisas ilegais e que estão roubando tudo de vocês para enriquecer esse grupo, para fazer oposição a um determinado outro grupo que eles consideram que é o grupo do apocalipse, consegue entender? É isso daí, tá? Ok? Você tem que desmantelar, tá? Todo tipo de conluio, tá? Associado com espionagem, magia negra e conspiração. Isso daí são bullies, tá? Eles estão caçando pessoas para incriminar e para destruir, tá? Já mostrei vários filmes para você que mostram isso daí, tá? Copland, The Crow, Minority Report, Sob o Domínio do Mal, Refém do Silêncio, Do Inferno, que mais? Dia de Treinamento, tá? Tudo filmes falando sobre espionagem, magia negra e conspiração, tá? Marcado para a Morte, tá? Ok? É isso daí, tá? Ok? Então esse tal desse Snowden aí, ele representa um cara que ele saiu desse grupo, denunciou o errado e ele acoberta todas as outras situações envolvidas com isso daí. Você consegue entender? É como se, por exemplo, fosse aquele personagem do Minority Report, para você entender, ó. O cara foi vítima de uma conspiração, então ele denunciou que o esquema estava errado e está funcionando em todos os outros filmes, ó. Ele consegue escapar daquela conspiração e ele se junta com um grupo que está envolvido com a mesma situação, com alguma rixa contra o grupo tal, como se fosse uma divisão do grupo A com o grupo B. Pronto, ele já se tornou envolvido em todo esse esquema, e aí agora uma outra pessoa vai ser incriminada por isso daí, uma outra pessoa vai ser roubada por isso daí, e ele vai acobertar isso daí, tá? Ok? Ele já não representa mais nada para você, tá?